Meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Hoje está começando a interpretação do Santo Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho. Pois assim, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Lucas 10 está nos falando da missão dos 70 discípulos, a parábola do bom samaritano, e fala sobre Marta e Maria. Lucas 10 diz assim: a missão dos 70 discípulos. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, e eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois não é o obreiro de seu salário, e não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizeis: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pregou, sacutimos sobre vós. Sabeis com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco e em cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem nos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos ante por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Voltando-se para os discípulos, disse-lhe em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que ouvis, e não ouviram. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele disse:
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Eu causalmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, e vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei, quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixou servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe teria tirada. Só até aqui. Só que então nos diz. Irmãos, primeiramente nós vemos que Jesus, além de ele ter escolhido os 12 discípulos, ele também manda mais 70 discípulos em missão. E o que acontece com esses 70 discípulos que Jesus ele enviou para a missão? Ele separa em grupos de 2, e além de ele separar os discípulos em grupo de 2, eles falam para eles: Grande é a seara, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, para que o Senhor da seara envie os ceifeiros. E aí nós vemos isso nos dias que poucos são os pregadores. Então ele falou: olha para aqueles homens que estariam saindo para fazer missão. Olha, ore pedindo para Deus enviar obreiros para a sua seara, ou seja, mande Deus enviar obreiros para pregar a palavra. Mande Deus enviar obreiros para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então ele já nasce primeiro ensinamento. De 50 ele separou 50 em grupos de 2. E ele ainda falou para aqueles 50 que ele estava mandando: olha, rogai para Deus para que envie mais obreiros, para que eles possam trabalhar ainda mais. E aí nós vemos que no caminho Jesus falou que eles não deveriam, Jesus fala que eles não deveriam levar nem alforje, nem alparcas, e que eles não deviam saudar ninguém pelo caminho. Alparcas são as sandálias, e nem o alforje, se não me engano, alforje é o cajado. Então eles não deveriam nem levar as suas sandálias, nem cajado algum. E aí depois Jesus ainda disse que na casa onde eles entrassem, eles deveriam ficar nessa casa até sair da cidade. Ou seja, Jesus fala então para eles que eles não deveriam ficar de casa em casa, mas sim quando eles entrassem numa cidade, eles ficassem apenas uma casa até quando eles saíssem da cidade. Não trocassem de casa, mas enquanto eles estivessem dentro daquela cidade, eles ficassem em uma única casa. E aí Jesus também ensina para aqueles homens que ali estavam. O que ele ensina? Primeiro, Jesus ensina então que eles deveriam estar comendo tudo o que eles lhe colocassem à mesa, porque digno é o obreiro do seu salário. Eles deveriam entrar naquela casa, ficar lá até o final, e tudo que colocasse à mesa para eles comer, que eles aceitassem, porque é digno o obreiro do seu salário. E vemos depois ainda que Jesus ainda nos diz que a cidade em que eles entrassem, que essa não tivesse aceitado a eles, eles poderiam pegar o pó dos seus sapatos, bater contra aquela cidade,
para que lhe servisse de testemunho contra ela. Por que Jesus diz isso? Porque aquela cidade que não fosse rebelde, ela teria que ser julgada. E o julgamento, o que seria de testemunho quando o julgamento que viria sobre aquela cidade? O pó que os discípulos jogaram contra ela. Então a prova. Por que elas estão sendo julgadas? Porque elas recusaram. E aí nós vemos que eles representam o testemunho. Outra coisa que nos ensina então, se eles entrassem numa cidade e não aceitassem eles deveriam bater com o pó da sua sandália sobre elas. E ainda Jesus cita algumas cidades que recusaram, quando ele disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitas as mesmas maravilhas que foram operadas em ti, eles teriam se arrependido, mas vós não se arrependeis. E ai de ti, Cafarnaum, que te elevas até o céu, mas tu serás abatido até o inferno. Exemplo já de 3 nações que Deus estaria abatendo a elas. Como nós podemos ver aqui, a missão dos 70 discípulos. E aí nós vemos que ele falou que quem rejeita os seus discípulos não estaria apenas rejeitando os seus discípulos, mas estaria rejeitando a Jesus e também estaria rejeitando ao Pai, aqueles que rejeitassem os mensageiros de Deus. E logo depois eles fizeram essa missão. Quando eles terminam de fazer a missão, eles retornam para Jesus e falam: Senhor, fizemos maravilhas, até os demônios se sujeitam ao nosso nome por causa do que nós temos feito. E Jesus liga para eles: não vos alegreis por expelires demônios. Em verdade vos digo, já vi o Satanás cair do céu como um raio. Em verdade vos digo, alegrai não porque expulsaste os demônios, mas porque os seus nomes estão rolados no céu, ou seja, porque os seus nomes está escrito lá na casa celestial. O nós podemos ver aqui. E aí logo nós vemos aqui depois disso, nada vos fará dano algum, como nós podemos ver. E aí nós vemos que ainda nele nos diz aqui que ele ainda deu poder aos seus discípulos para que expulsassem serpentes e escorpiões. E aí nós vemos ainda que Jesus fala: graça te dou, Senhor, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. E aí Jesus ainda disse: alegrai-vos vós, porque em verdade vos digo que muitos queriam ver o que vocês viram, profetas queriam ver o que eles viram, muitos profetas, grandes homens do passado, reis e príncipes queriam ver o que eles viram, mas não puderam. E aí nós vemos ainda nos dias aqui que muitos profetas queriam ver o que vós vedes e não viram, e nem ouviram o que vocês ouviram. Na primeira parte, a missão dos 70. Resumindo então essa primeira parte da missão dos 70. Jesus mandou que eles fossem até uma determinada cidade. Nessa cidade, Jesus daria poder aos seus discípulos para expelir demônio, curar enfermos e ainda estar pregando o teu evangelho. Então esse era o poder que Jesus lhe deu. E Jesus falou que nessa viagem eles não deveriam levar chinela, nem levar cajado. A cidade que eles tivessem, eles deveriam ficar nela até saírem. E ali tudo que eles deveriam aceitar os alimentos que aquela casa lhe desse. E aí nós vemos que aqueles em que não quiserem receber os mensageiros de Jesus, eles teriam que bater com pó da sandália contra aquela cidade, para lhe servir de testemunho contra. E aí nós vemos que tem a parábola do bom samaritano, que o mestre ele queria testar Jesus. Senhor, o que preciso para ter a vida eterna? E aí Jesus falou: conhece os mandamentos. E ele falou: sim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E o segundo semelhante a esse: amará o teu próximo como você amou a você mesmo, como você ama a você mesmo. E aí Jesus ele propõe a parábola do bom samaritano, que o homem descia de Jerusalém a Jericó. E nesse caminho, o que aconteceu? Espancaram ele, roubaram ele e deixaram ele ferido. Aí no caminho onde aquele mesmo homem estava machucado, o sacerdote passou, foi direto, não ajudou ele. O levita passou, foi depressa e não ajudou ele. Mas chegou o bom samaritano e tratou aquele homem. Começou a colocar vinho e colocar azeite sobre as suas feridas. Deixou ele numa hospedagem para que tratassem dele. Depois que passou a noite, o dia amanheceu, ele foi até lá e pagou o preço da hospedagem daquele homem. E aí Jesus perguntou a você: qual foi o próximo daquele homem machucado? E ele disse: aquele que usou de misericórdia com ele. Como nós vemos, o que usou de misericórdia para com ele.
Disse, pois, Jesus ainda, vai e faze da mesma maneira. E nós vemos ainda que depois que ele indo de caminho, ele entrou numa aldeia. E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, qual Maria, ela ficou ao pé de Jesus ouvindo seus ensinamentos. E Marta, ela ficou na sua casa cuidando dos preparativos para receber Jesus, cuidando da sua casa no trabalho. E aí Marta se irou falando, Senhor, por que minha irmã não me ajuda e está sentada aí e eu vi na tua palavra e não vem me ajudar? Jesus falou, Marta, Marta, acalma, tu está preocupada com muitas coisas, tu está te afadigando com muitas coisas. Maria apenas, ela escolheu a menor parte que é ouvir a minha palavra. Essas coisas, elas podem ser feitas depois. Bom, isso eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém.